Voltamos para mais um dia de Foto em Casa. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje contando com a presença ilustre do nosso personagem Cartier-Bresson. Tô ansioso para falar com o cara, feliz com o aceite dele por participar assim desse nosso Foto em Casa e aguardando então que as pessoas vão chegando devagarinho e daqui a pouco eu já consigo fazer contato para convidar ele aqui. Estou monitorando aqui para ver a hora que ele entra. Aí já faço contato e a gente já começa. Olá, olá, boa noite. E aí, Bruno, beleza? E aí, Pedro, como é que eu vou me referir a ti essa noite? É Cartier ou é Pedro? Pode ser Pedro mesmo. Tô brincando, cara. Pô, fico super feliz assim por tu ter aceito esse desafio aí, esse convite, na verdade, né, de participar desse meu pretensioso festival de fotografia que eu tô chamando aí em tempos de quarentena, tentando tornar a rotina um pouco mais leve, assim, mais de boa, assim, nesse período que não tá nada fácil aí, né? Então, fazer pelo menos essas trocas, assim, essas conversas. E que bom que tu aceitou, assim, fico bem feliz, assim. E já começo, então, te dando as boas-vindas e aproveitando, né? Já que o tempo parece longo, mas ele é curto, na verdade, uma hora passa rápido, assim, já passo a bola para ti, então, para nos contar, assim, a gente está comemorando, esse ano que comemora 10 anos ou já se comemorou 10 anos do personagem? Vai ser 2011, vai fazer 10 anos, Ah, então bem, tem nove e pouquinho. Já entrei no 10º ano, né? sim. Mas enfim, poxa, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tá aqui na minha casa, né? Não. Obrigado pelo convite. Enfim, acho que sanidade mental é algo que a gente tem que ficar muito ligado agora nessa fase, né? É muito difícil, não tem como, não se sabe como que é uma maneira, enfim, ninguém experimentou isso antes, então acho que está todo mundo Sim. tentando se ajudar, né? Sim, total, essa é a ideia, assim. E, bom, começar pelo começo, assim, Pedro, perguntando para ti. Então, bom, para quem não sabe, atrás do Cartier-Bresson tá o Pedro Garcia. E perguntar para ti, assim, já que a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre processo criativo, né? Eu acho que um tema mais do que necessário, assim, e um cara mais do que adequado para falar sobre ele. Começar lá nas origens mesmo, assim, né? Como é que surge a ideia e o que que vem primeiro, como é que foi trabalhando ela. Então, na verdade, não é uma ideia, assim, na verdade. Considero o Cartier como um processo de entrar em contato com uma parte minha que eu acho que é muito o que eu tento fazer no carnaval sempre. Então é aproveitar esses breaks, né? Esses momentos em que você se permite usar uma máscara. Que eu acho que assim, a gente pode usar máscara para duas coisas, ou uma máscara para se esconder ou para se revelar, né? Então eu Ah, tento no carnaval me conhecer cada vez mais e teve um ano que eu voltei, morei fora do Brasil bastante, tem uns 8 anos, em Londres, em Buenos Aires, e eu, mesmo antes de ir morar fora, eu gostava muito do carnaval de rua aqui, que ele estava começando a, a ser retomado. Aí eu fui viajar, etc. E quando nos últimos anos antes de eu voltar, que eu já estava morando em Buenos Aires, que é bem mais perto, pelo menos é na mesma estação do ano, e que foi tipo muito sofrido ver ali, e era o primeiro ano de Facebook bombando. Então, antigamente você vê o carnaval, tá carnaval no Brasil, tudo bem. Só que começar a ver tudo que está acontecendo e você não poder acompanhar foi também, como a gente está falando, né? São essas experiências muito novas que não tem nem como entender como é que a gente lida. Então eu fiquei muito, é, digamos assim, com uma saudade muito intensa. E aí quando eu voltei para o Brasil depois, logo depois desse período, eu estava assim muito com um radar muito ligado para coisas que eram assim muito genuinamente brasileiras, coisas que eu tinha sentido muito saudade, coisas que
Enfim, o Brasil é um país complexo de você ter um relacionamento saudável. Não é um país fácil, digamos assim, se a gente estiver falando em termos de um parceiro de relacionamento amoroso, digamos assim, não é uma pessoa muito fácil, assim, mas é uma pessoa muito apaixonante, mas é uma pessoa que você tem que aprender a conviver, tolerar determinadas limitações e entendendo por que você está aqui. Porque, assim, para mim, estar aqui é, era uma escolha e era um desejo. Tem muita gente que fica aqui que eu ouço muito que são muito frustrados. Ah, o Brasil é uma merda, não sei o que lá. Muitas pessoas que nunca, talvez, moraram fora, não sabem que cada lugar, eu acredito que é assim, tem essas limitações, tem essa coisa, como qualquer relacionamento, né? Pessoa perfeita não existe, nem país, nem cidade perfeita. Só que sentimento é algo que é verdadeiro, um amor que você tem. E eu estava nesse processo de me reconectar e investir nesse meu amor pelo Brasil. E aí logo depois veio o Carnaval e eu me fantasiei de Jorge Tadeu, que era aquele fotógrafo do Fábio Júnior. E foi uma decisão muito que eu acho que ao longo do Cartier e eu, enfim, da minha vida eu trago cada vez mais isso, é uma questão de ir tentando me conectar com o que eu estou sentindo vontade de fazer ou me expressar artisticamente sem necessariamente ter alguma justificativa intelectual. Que eu acho que para mim, pelo menos a minha vida, é uma jornada muito dessa de passar do intelectual para o emocional. Então esse processo, o Cartier, o Carnaval, todas essas coisas, ao meu ver, elas estão todas fortalecendo essa conexão com o instinto, com o emocional, etc. E, bom, aí eu fui de fotógrafo fantasiado de Jorge Tadeu. Achei que ninguém ia reconhecer, mas algumas pessoas reconheceram. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que era quando você está com uma máquina fotográfica no bloco, as pessoas, e todo mundo assim, mais alterado, né? As pessoas, não sei se no Rio é diferente, porque lá como é a cidade historicamente da televisão, da Globo, né? Seria o equivalente a Los Angeles, talvez, nos Estados Unidos. As pessoas gostam de aparecer de uma maneira assim muito grande. Então todo mundo ficava pedindo para tirar foto. E eu, até aquele momento, eu me formei em design gráfico, né? Design gráfico de produto. A minha relação com fotografia era uma relação muito estética, de composição, de cores, de formas, etc. Então, para mim, era uma coisa muito nova estar ali me permitindo invadir aquela privacidade daquelas pessoas, aquele momento ali. E aí foi um processo de entrar em contato mesmo. E aí eu tirei uma foto lá, que é uma foto de umas crianças tomando um picolé. Que na verdade aqui enquanto a gente fala. Tô precavido aqui, já vou ilustrando aqui enquanto a gente vai falando. Que eu essa mesma, já tinha terminado o bloco. E aí tava ali todo mundo meio parado, aí eu vi de longe a cena e aí talvez esse seja a característica principal desse trabalho do Cartier, quem me conduziu ali, eu fui correndo tirar essa foto, não foi uma coisa racional, foi uma coisa tipo, caramba, eu preciso tirar aquela foto. Eu tirei a foto, achei que estava aparecendo com essas fotos clássicas de tipo, sei lá, agora aproveitando eu também para ilustrar aqui, sei lá, essas fotos de tipo, de fotógrafos clássicos, né? Eu falei, caraca, é possível tirar fotos assim, entendeu? E aí, logo depois, por acaso, também depois do Carnaval, eu fui para Paraty, que Paraty é meio que uma Disneylândia de fotógrafo, né? Tipo safari fotográfico, antropológico. E aí, quando eu voltei para o Rio, eu fui percebendo que o Rio também era. E aí eu fui tirando as fotos, aí fui vendo, e aí isso também é uma coisa muito interessante, que era eu não enxergava em mim
essa qualidade desse tipo de fotografia, então era no começo do Instagram, então era uma coisa muito diferente, que não necessariamente todo mundo entendia, mas alguns poucos amigos que eu respeito, que também são criadores, artistas e estão acostumados a se expressar, me deram força. Eu acho que essa força, que eu acho que talvez muita gente não tem um ambiente, seja um ambiente familiar, ou um ambiente de trabalho, ou um ambiente, enfim, amoroso, em que ela viva, onde exista o estímulo para esse processo de exploração e aprendizado. É muito comum, na verdade, você mostrar uma coisa meio em processo de descoberta e pessoas falarem mal. E eu sinto que esse processo de descoberta artístico é muito como se fosse um bebê, assim, um feto, né? Que ele tem que ser muito protegido, porque é muito difícil você se expor. Não é muito difícil você ser talentoso. Agora, quando a gente está falando de fazer algum trabalho que minimamente seja autoral, que você revele algo de si, é uma coisa que passa muito pela vergonha, pela sensação de você estar, enfim, com frio na barriga, etc. Então, acho que há alguns poucos bons amigos, olhos, corações com capacidade de dar esse acolhimento a esse artista em formação, para mim foram muito importantes e eu percebi, enfim, depois quando as minhas explorações artísticas foram caminhando, eu fui vendo como é importante esse cuidado e essa troca com pessoas que te ajudem, né, te põem para cima. Uhum. Mas enfim, aí juntei as fotos, eles foram me dando força, eu cheguei um dia, vi as fotos, todas estavam fazendo sentido, parecia ali que tinha uma determinada unidade, eu juntei tudo num Tumblr, que eu queria ver como se fosse uma galeria, uma exposição. Aí achei o nome Cartier-Bresson engraçado, porque na Argentina, que eu estava morando antes, eles são fanáticos pelo Aotil, eles acham a maior graça. Então aí eu fiz isso e no dia seguinte postei no Facebook e aí, cara, já começou a bombar, saindo do jornal, tendo tipo, eu tinha colocado estatística no site, tinha acesso da ONU, embaixadas pelo mundo, Nossa. não sei o que lá, então foi muito instantâneo e aí já veio uma segunda etapa, que é uma etapa de caramba, agora estão olhando para mim, tenho que entregar nas minhas próximas fotos algo com esse nível que eu não sei se eu sou capaz de fazer, Ah, mas acabou dando, enfim, fui lidando com essas questões. Foi um processo, ainda bem, um processo longo, né? São quase 10 anos. Então, um processo de amadurecimento artístico meu, poxa, foi muito, muito legal. tem tecnologicamente falando, assim, tem uma evolução também técnica que aconteceu nesse período, assim, eu não sei qual era o equipamento que tu estava usando lá nesse carnaval e o que foi modificando ao longo do tempo, assim, o que tem de transformação técnica, assim, nas fotografias. Cara, basicamente ele começou com um iPhone 4, aí depois foi pro 5, 6, aí depois eu fiquei um tempo com um Samsung que eu não gostei, não me adaptei. Aí voltei para o iPhone e até hoje continuo só com o iPhone, que eu acho que ajuda a dar a cara do trabalho. Assim, eu já refleti sobre o uso de câmera, não só porque eu não vou ali na padaria com uma câmera no bolso, então se acontece alguma coisa na rua, então o trabalho tem esse capturar esses momentos. Uhum. E tem também uma questão que eu acho que é o seguinte, em termos de linguagem visual, uma câmera com lente muito boa, você consegue separar figura e fundo, né? Então, como o celular, ele, pelo menos o meu, eu não uso o meu não é daqueles iPhones que faz profundidade de campo. Uhum. Então eu tenho que separar figura e fundo com as próprias cores e formas. Então eu não tiro, tem muitas fotos que eu, por exemplo, se tivesse uma puta câmera, eu poderia ter tirado e ficado muito legal. Então acho que são menos fotos
nesse sentido, mas eu acho que me ajudou a criar essa linguagem onde figura e fundo estão sempre é, estão se separando visualmente sem ser pelo artifício de usar o desfoque. Claro, Isso, sempre isso tem muita acaba. profundidade de campo, assim, né? Aí o que distancia é a forma mesmo, assim. Exatamente, exatamente. Então são essas limitações, o celular, a forma quadrada, etc., que eu acho que me ajudaram a desenvolver essa linguagem, assim. Que massa. Aí tem alguns marcos assim que a gente acompanha, para quem acompanha, né, mais a tua carreira assim, tem alguns marcos que eu pontuei aqui, coloquei, sei lá, tem determinado momento que tu vai parar no Jô Soares, vai lá dar uma entrevista no Jô, assim, e aí imagino que com isso também ganhe uma grande visibilidade e tal. O que que né, pensando como processo criativo assim, o que que é pensado, o que foi pensado por ti e trabalhado, e o que também foi acontecendo, assim, fugiu um pouco do controle, como é que foi depois que já tinha, né, a criança nasceu, assim, como é que foram acontecendo essas etapas, assim? Eu acho que desde o começo eu tentei ter uma postura de, como esse projeto nunca foi o meu principal trabalho, eu não, eu pude deixar ele ir evoluindo para onde eu sentia que ele estava. Enfim, é quase como um diálogo, como se o projeto tivesse vida própria, tentando escutar e entender aonde ele quer ir, onde que as pessoas. Então, eu acho que desde o começo as pessoas que seguem têm uma relação muito profunda, assim, o trabalho, eu acho que ele tem uma determinada profundidade, então as pessoas se conectam de uma maneira em que o feedback e os comentários e a visão das pessoas é muito muito legal, assim, nesse sentido, eu acredito que você tem o verdadeiro trabalho artístico, e eu diferencio aquilo que eu falei antes do trabalho meramente técnico ou do talento, é que o trabalho, qualquer tipo de trabalho artístico, ele é uma fotografia interna sua. Então, imagina se você, um espelho, né, digamos assim, imagina se você não tivesse nenhum espelho na sua casa, você não sabe a sua cara, você não sabe se está sujo, você não sabe quem você é. Então, na verdade, eu acho que cada expressão artística é como se você tirasse um pouco um retrato de quem você é, mesmo no meu caso não sendo um retrato da minha cara, né, no caso. Então, o que vai me tocando, então você tem o próprio fazer artístico, que já é esse processo de se conhecer, e pela qualidade das pessoas que estavam consumindo e se relacionando com o trabalho, eu tive uma segunda camada desse espelho. Então é muito, muito rico o tipo de comentário, mensagens, etc. Como toca as pessoas, aí eu entendo como que elas me tocam também. Então foi até enfim, esse post que eu fiz essa semana com a foto da senhora no mar, etc. Ele é fruto de anos e anos de reflexão sobre o trabalho. Assim, pode estar tudo escrito ali num texto simples, mas é fruto de muito desse processo de espelho, de se conhecer, etc. E ao mesmo tempo se transformar, porque eu não diria que são necessariamente apenas características minhas que eu fui descobrindo, são caminhos que eu fui escolhendo me aprofundar e virar. Então, é um misto de descobrir quem você é e criar quem você é também. Que massa, que bonita essa abordagem, assim. E justo, parece que pegando o gancho, assim, na conversa, já tem uma primeira pergunta, e aí já aproveito também para convocar a todos e a todas que estão aí, que quiserem fazer perguntas, vão mandando que, com o auxílio da Grace aqui do meu lado, a gente está tabulando elas e está deixando elas para ir lendo devagarinho. O Del Rodrigues, ele pergunta sobre, enfim, né, de ter passado a ter mais visibilidade, essa questão toda do processo criativo que tu coloca, se já rolou também nesse tempo algum bloqueio criativo, assim, e se sim, como é que tu conseguiu lidar para sair dele, né? Cara, eu acho que assim, tem uma frase que eu gosto muito de um poeta americano, que ele fala que uma pessoa só é um poeta
no momento em que ela está escrevendo as últimas palavras de um poema. Porque antes disso e depois disso, ela só é um poeta em potencial. Então, se você já fez um grande poema na sua vida, nada indica que você vai fazer um próximo poema. Então, você só é poeta, segundo a visão dele, né, naquele momento que você estava terminando. Depois, você pode vir a ser um poeta. Então, acho que, no meu caso, as fotos, eu nunca, eu nunca escolho tirar uma foto. A foto é que escolhe. Então, eu estou andando eu não tenho como falar, eu vou tirar uma foto que tem a ver com o trabalho do Cartier-Bresson hoje. Não dá. Eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Quanto mais conectado com o que eu estiver a fim de fazer, e eu acho que aí vem esse olhar do tipo do flaner, de quando você está conectado com determinada postura interna sua e como que você está ligado ao seu entorno. Então, é uma coisa que não é sobre escolher. Então, muitas vezes hoje em dia menos assim, mas muitas vezes eu ficava entre uma foto e eu falando, cara, acabou, nunca mais vou conseguir tirar foto. Porque depende se o universo, se o ambiente não está me dando nada, para mim parece que acabou. Só que hoje em dia já sei que vem e que tem uma determinada frequência, então eu já estou mais acostumado com esse ritmo. Então hoje em dia já não passo mais por esse, com o Cartier-Bresson, né? Aham. A gente falou um pouco de como é que foi a tecnologia foi mudando. Eu queria perguntar para ti das fotos, assim, né? Desse repertório visual que nasce com Cartier-Bresson. Quais foram os destaques, assim? O que tu poderia destacar, assim, de algumas, tanto de processo de produção, quanto pela campeã de likes, de comentários, fotos que foram marcantes, assim, nessa trajetória. Cara, a primeira que me vem à cabeça aqui, talvez tenha uma foto que chama O Homem Gaivota, que é um cara pulando uma poça na praia do Leme, que na hora que eu tirei me lembrou uma foto do próprio Bresson, que é de um cara pulando uma poça, uma foto bem clássica dele. Só que eu tinha tirado a foto, tava ali, uma foto bonita, e aí eu fiquei ali queimando a cabeça para ver, caraca, que legenda é essa, que legenda é essa? O cara tava assim com a mão meio que levantada assim. Uhum. E aí foi a primeira vez que eu consegui fazer uma legenda que a foto literalmente, enfim, figurativamente, voou. Assim como uma legenda transformou aquele pulo num homem pássaro voando ali pela praia, assim. Eu acho que o poder que o poder poético que aquela legenda conseguiu transformar na imagem para mim foi tão forte e que depois eu usei esse sentimento bastante vezes, porque aquela foi a primeira foto que eu postei e que eu literalmente não me importei com o número de likes e comentários e nada, porque eu tinha conseguido que ela me trouxesse uma plenitude, uma satisfação, a sensação primeiro que eu acho que eu tento, que é de eu senti uma coisa ali na foto. Então, uma foto, ela é uma tentativa de capturar um momento que, enfim, como nenhuma foto de pôr do sol é igual ao pôr do sol, porque o pôr do sol, primeiro ele tem 360 graus, você tem os barulhos ao redor, você tem, tipo, as pessoas, você tem o que você estava sentindo, como aquela luz influencia o teu corpo. Então a foto é sempre um arremedo da realidade. E aí eu tento em cada foto, com a legenda, fazer que ela fique mais potente para mim
para que eu consiga me lembrar daquele sentimento que eu estava sentindo ali naquele momento. Nesse momento, nessa foto, eu consegui capturar aquele momento e é porque existe o capturar estético, né? Que eu acho que o capturar estético, talvez você tenha, eu pelo menos, né? Tem esse lance do querer mostrar. Porque, por exemplo, aquela primeira, a foto da capa do livro, do cara jogando altinha. Foi a primeira foto que eu tirei e falei, caraca, tá bonita pra caraca essa foto, tipo. Aí dá vontade de, tipo, mostrar. Bonito, né? Já dizia a companhia do pagode lá, tudo que é bonito é feito para se mostrar. Alguma coisa assim. Ou é o Chan, talvez, não me lembro. Mas essa foto da legenda do Homem Gaivota, talvez ela foi para outro lugar, assim. Então eu percebi com ela que eu conseguiria, através desse trabalho expressivo, transcender apenas essa questão estética ou do humor, assim. Até porque por exemplo, essa legenda do Homem Gaivota não é engraçada. Uhum. E, enfim, depois eu sempre tento me conectar com essa questão de fazer algo e tentar não ficar, principalmente quando você vai conseguindo seguidores, de não ficar viciado em like, em comentário, em compartilhamento, etc. Sacou? Então, ao longo de todos esses 10 anos, isso esteve na minha cabeça. Eu acho que isso é que vai trazendo uma certa longevidade e continuar conseguindo, teoricamente, uma fórmula, né, que é momentos do dia com legenda em francês. Assim. Tem fotos que eu tenho vontade de escrever em português, mas tá um pouco preso, mas enfim, é aquilo. Para mim, a limitação sempre ajuda a criar linguagem. Muito bom. E a foto que eu postei do mar, assim, também eu acho que expliquei bem lá para mim o que é que ela me causou, essa coisa de tipo de descobrir uma pureza de um sentimento que eu acho que é quase assim, a maneira que eu enxergo o budismo é de não ter desejo, de ter que o desejo causa sofrimento, etc. Pelo menos, enfim, para mim, é que isso não é uma realidade, é um norte. É para você saber o que qual o caminho para você tentar rumar ou tentar se estabilizar. E acho que meu filho vai invadir aqui. Ele abriu a porta. Vem cá. Olá! E aí, Bené? Figurinha. E aí, vai lá com a mamãe? Parecendo aquele vídeo do cara da BBC. Um clássico de quarentena tem sido. Sim, total. Só um minutinho. Vai tranquilo. E então acho que nesse sentido aquela foto para mim ela é esse lugar para mirar o norte, né, em termos de sentimento do que é amor, que eu acho que é uma coisa que, enfim, todos nós acho que acabamos inconscientemente buscando, né, uma evolução em algum tipo de amor. Mas enfim, isso é um outro papo mais complexo. Pensando nesse repertório todo visual, a Milena Abreu pergunta algo que eu também tinha colocado ali na pauta, que acho que tem um monte de fotógrafos aqui né, entre outros profissionais, mas tem muitos fotógrafos aqui na nossa base de seguidores assistindo, que diz respeito estritamente ao direito de imagem, assim, que acho que pode ser também um guia, um norte para essas pessoas, assim, como que tu foi lidando assim com a questão desse direito das imagens, principalmente, né, o que acabou indo para o livro e, enfim, se teve alguma situação ruim, como que soube também lidar com tudo isso?
Eu acho que assim, eu me aconselhei legalmente, né, para fazer o livro. E a questão principal é o seguinte: se você vai publicar alguma coisa ou vender, ganhar dinheiro em cima da pessoa, tem que ter autorização, desde que a imagem da pessoa fique reconhecível perante a sociedade. Então, não é só sobre a pessoa entender, ah, sou eu naquela foto. Ela tem que ser reconhecível. Então, esse cara da altinha, por exemplo, ele está de costas. Então, a imagem dele não está sendo exposta. Uhum. Ele pode até saber que é ele, mas não tem problema, porque eu não estou expondo a figura dele. Se ele tivesse uma tatuagem de um dragão, etc., que todo mundo visse, caraca, é o fulano, aí já é outra questão. Então, aí, ou seja, o que isso significou? Para esse livro, eu comecei a tirar despropositadamente no Instagram, eu tive que voltar, fazer uma, tipo, detetive de filme americano, colar cartaz pela rua, falar com porteiros, vendedores, atendentes de bar e voltar várias vezes para ir pegar autorizações. E Tá. quem às vezes não conseguisse, aí não ia para o livro, entendeu? Então, é sempre ter mais para poder passar por esse processo e quem, enfim, quem já está com esse. É porque eu tiro muita foto, eu não tenho paciência para ficar. Como eu te falei, eu não estou com câmera, não estou fotografando na rua, eu estou andando, fazendo qualquer coisa. Então, raramente eu pego autorização, apesar de eu ter achado um programinha muito bom, que é o Easy Release. É Uhum. um programinha de App Store, que eu acho que deve custar, sei lá, uns R$ 20, que ele tem um templatezinho em português, a pessoa assina com o dedo na tela e funciona. Ele é feito para tipo fotógrafos de Getty Images da vida, de banco de imagem. E já usei algumas vezes, mas, enfim, acaba que quando a pessoa está identificada na foto, isso vai acontecer bem mais no Rio, assim, mas 70% das vezes marcam a pessoa e aí então eu já fico com o contato da pessoa. Geralmente, Ah, enfim, claro. nunca tive um caso da pessoa não gostar da foto, que acho que isso é uma coisa que eu também tenho muito cuidado, que é nunca, acho que não só expor, mas é tipo, não, e ainda por cima com humor, né, que é super delicado, nunca fazendo graça da pessoa. Então, tenho conseguido ao longo de todo esse tempo fazer as fotos, mesmo com humor, de uma maneira que as pessoas gostem de como estão sendo retratadas. Então, sempre que elas acabam se achando, então fica mais fácil de pedir autorização depois, eventualmente. Entendi. E para o Instagram tem uma política diferente daí, tua, Pedro, quando não é uma publicação, assim, tipo um livro, né, que vai levar essas fotos para comercializar e tal. Para o Instagram tu tem uma licença, assim, enfim, de artista, de Não. fotógrafo. Para o Instagram eu ponho como, enfim, a minha realidade. Se alguém, ninguém pediu, mas se alguém pedir, não sei o que eu faria, depende da foto, como eu tentaria conversar com a pessoa, mas enfim, eu pelo menos nunca passei por essa questão. Uhum. E o que que tu, tinha te colocado aqui também, o que que tu identifica do Bresson no Bressão, assim, o que que, para além né, desse trocadilho, assim, para além dessa brincadeira com o personagem, o que que tu acha que tem da fotografia do Bresson, assim, que te inspira, enfim, e que está presente no trabalho de alguma maneira? Cara, eu acho que, por mais que quando eu fiz quando eu dei o nome, a minha inspiração maior e a própria foto do Instagram, que é uma foto de um vendedor de milho, que está no livro também, a minha inspiração, ou não inspiração, eu tirei aquela foto na praia do milho, eu estava sentado na Deixa eu areia, achar ela né? aqui Então, rapidinho. então é uma foto de baixo para cima, meio heróica, né? E com aquela luz eu falei, caramba, tá parecendo o Pierre Verger, que é um fotógrafo que talvez eu me identifique mais com essa, talvez eu me identifique mais com ele do que com o Bresson. Acho que talvez principalmente por esse paixão que ele tinha pelo Brasil e talvez pela praia também, pelo mar, por essas coisas.
mas o nome Bresson era mais conhecido, mais engraçado, etc. E tem muito a ver também, né? Tem muita gente que compara o trabalho com o meu trabalho com o trabalho do Martin Parr, que Ah, ele tem pode crer. humor, ele tem essa coisa de praia, etc. Mas eu acho que quando eu penso no Martin Parr, no Bresson, o que eu enxergo de parecido no Bresson e de diferente no Martin Parr é que eu acho que o Martin Parr ele sacaneia as pessoas. E eu não me reconheço nisso. Então eu acho que o que tem do Bresson, e ele, para mim, é uma das características grandes do trabalho dele, eu acho que é essa questão da compaixão também e da empatia, que eu sinto bastante no trabalho dele. Tem a questão outra coisa que eu me identifico com ele, talvez mais do que com o Verger, ele tem uma questão de composição clássica. Assim, tem pessoas que me perguntam, como é que que você recomenda, como que você... Cara, no meu caso, e aí todas as fotos para mim, eu tento fazer como se fosse uma composição de um quadro clássico, que tivesse em museu, assim, nesse trabalho eu não opto por, tipo, enquadramentos diferentes ou coisas mais modernas, mais vanguarda, efeitos, etc. Eu vou nesse classicão. Então, na verdade, eu diria... Deixa eu ver se eu colocar aqui. Tá chegando aqui, ó. Esse livro aqui, Ah, que é a história da arte do Gombrich, na verdade, esse é quase como se fosse tipo a gramática da minha linguagem, sacou? Que é simplesmente todos os grandes clássicos da pintura, escultura e arte. Aqui o foco é um pouco mais ocidental, né, no caso. Mas acho que tem essa questão dele, dessa composição clássica, até porque ele ele foi um dos grandes, foi o primeiro depois da pintura, né? Então, eu acho que, do mesmo jeito que a internet sofre preconceito, um trabalho de Instagram, a fotografia, quando surgiu, também tinha preconceito. E o tipo de sujeito, de assunto que ele tirava foto, que era o povo, nas ruas, etc. Então, ele tinha esse duplo preconceito. Então, eu acho que tem um esforço de dialogar com a evolução clássica de uma linguagem que ele fez, que eu também talvez me identifique. ok. E nunca rolou algum link lá com a Fundação Cartier-Bresson, com alguém, não rolou nenhum contato assim de diálogo mesmo, Não, assim? não, Saber da existência? tô aguardando ainda. Genial. Muito bom. E acho que é legal falar também, assim, Pedro, um pouco, tu já passou um pouco por isso, assim, né? Mas desenvolver um pouco também essa relação do texto e foto, assim, né? Falar como que tu citou para nós, assim, né? Aquele momento em que tu consegue fazer isso de uma maneira bem, né, alinhada e complexa, assim, né? Que percebe naquela foto, nesse exemplo que tu trouxe. Mas no dia a dia, assim, como é que é esse processo de dosar essas duas linguagens e fazerem elas, né, surtirem esse efeito que surgem através do personagem? Cara, qualquer intelectualização que eu possa te dar aqui, ela é pós-fato, porque para mim, pessoalmente, o meu processo é sempre olho para a foto e deixo. Hoje em dia eu entendo que talvez seja uma coisa muito que eu gosto de trabalhar com inconsciente. Então o que eu acho que eu fui desenvolvendo ao longo de todo o meu processo criativo uma ausência de filtro com um material de inconsciente. Então eu olho para a foto e fico tentando deixar vir, assim, sem muito filtro, sem que eu acho que isso para mim acho que funciona um pouco como uma trilha numa floresta. Quanto mais você vai ali andando, mais vai abrindo o caminho. Então eu sinto que está bem aberto esse caminho, que eu
olho para a foto e deixo vindo as palavras que vão me fazer conectar com aquele outro sentimento também. Então, não é pensamento, é uma tentativa de conectar com o sentimento. E aí às vezes sai, tipo, aquela foto, tem uma foto de uma pessoa lendo uma revista na praia com a cara do Collor, que a legenda é impeachment. Sim. E essa legenda foi assim, eu olhei a foto, eu olhei a pessoa, aí fui nervoso tirando a foto e mesmo quase que junto com a foto já pensei na parada. Outras legendas demorei horas ou dias, outras vêm um pouquinho mais demorado, mas varia muito. Que demais, que demais. Vou continuar então convocando as pessoas que quiserem fazer algumas perguntas. A gente tem mais agora, a reta final aí tem 15 minutos de conversa ainda com o Pedro, que o Zuckerberg nos permite, né? Essas lives de 1 hora de duração aí, depois cai, ele derruba. Enquanto elas vão chegando, eu queria que tu falasse também um pouco sobre os workshops assim que tu ministra por aí e, enfim, né, falar um pouco do que é a proposta. Acho que vai um pouco ao encontro disso, assim, né, de pensar um processo criativo, mas que acho interessante também compartilhar para além desse ao vivo aqui, para quem ainda quiser continuar em Sim. contato. Esse workshop surgiu da seguinte maneira. Eu tenho um projeto também, eu sou um dos fundadores de uma plataforma de música chamada Queremos. E, enfim, quando eu comecei a entrar nesse universo da música, eu comecei a trabalhar também com direcionamento artístico de cantores e cantoras, que eu acho que é uma coisa de como que você consegue se conectar com uma verdade artística de alguém e ajudar aquilo a ter uma cara, transformar num produto que consiga se inserir no mercado. Então, aquilo foi evoluindo, esse trabalho de direção artística, e eu já estava fazendo essas sessões de direcionamento artístico para vários tipos de artista depois, em sessões individuais, assim. E tudo assim, bem nessa linha que eu estou te falando aqui, uma conexão mais do sentimento da pessoa, de tentar entender que coisas que ela, que movem ela. Então, são umas investigações tentando fazer uma engenharia reversa para que a pessoa possa se conhecer através de momentos em que ela teve transbordamento de emoções. Então, por exemplo, qual um filme que você chorou muito? Então, aquilo ali te pegou de algum jeito que conseguiu ultrapassar barreiras que você põe. Então, tentar, fazendo várias perguntas dessa, tentar encavar, tipo, quem é você? O que é sua arte? Como é que ela pode acessar esses lugares para você se conhecer e se criar, que era aquele papo lá do começo. Aí eu estava fazendo esse processo individual, até que, enfim, sempre tem gente que pede workshop, etc., pelas mensagens. Aí eu vi uma... Só que eu nunca tive vontade de, pô, vamos sair na rua para eu mostrar para vocês como é que eu tiro foto, ou para fazer vocês tirarem fotos de rua. Nunca tive vontade disso, por isso que eu te falei que eu sempre vou sentindo o que está maduro, o que está com... para onde que o projeto está pedindo para ir. Só que aí eu comecei a ver que tinha uns workshops de fotografia, uns cursos de fotografia, que o meu trabalho fazia parte da matéria. Aí eu falei, cara, pô, estão dando workshop de mim, eu acho que eu prefiro eu dar de mim mesmo. E aí eu fui trocar uma ideia com o Bob Wolfenson, que ele, enfim, curte meu trabalho, a gente, enfim, se conhecia pelo Instagram, eu marquei com ele, a gente foi trocar ideia, muito foda mesmo, porque pra mim ele é um cara que consegue ter um trabalho comercial foda e um trabalho autoral igualmente foda, então eu fui refletir com ele sobre como fazer enfim, misturar esses dois mundos. E aí ele estava fazendo uma masterclass aqui no instituto em São Paulo, um centro cultural, Barco, muito legal. Me conectou com a galera e na pressão de ter que falar lá com eles, eu juntei esse processo de
que eu estava fazendo de individual, de direcionamento artístico, com um workshop. Na verdade, eu misturei ainda com outro método, que é o método que chama mesa e cadeira, que é um método de resolução de problemas que eu faço, enfim, sou super parceiro dele, a gente faz muita coisa junto, é uma semana que dura, então eu fiz uma mistura dessas coisas, e aí fiz um workshop de fotografia em que a pessoa consegue fazer essa investigação, e aí eu proponho um desafio, uma missão fotográfica bem específica para aquela pessoa, baseada nessas descobertas. Então, por exemplo, se a gente vê as tuas fotos e vê que você tem sempre uns anteparos que você coloca. E aí isso tem a ver com uma síndrome de pânico que você teve. É uma coisa que, tipo, não é, assim, nem de longe a terapia, mas é como a pessoa pode usar a arte e a expressão para um processo de autoconhecimento e para ela própria, uma coisa, enfim, terapêutica, né? No sentido de que, sei lá, correr pode ser terapêutico. Uhum. Pô, Então, já quero. é porque eu acredito que tudo se manifesta num trabalho artístico, entendeu? Então, essa coisa desse filme que você se emocionou muito, de repente ele fala sobre separações, aí a gente vai ver que as suas fotos sempre são de pessoas sozinhas. Então, de repente, a gente vai entender que a sua foto agora você vai tentar fazer com pessoas juntas. Ou então não, vai se apropriar conscientemente daquilo, da solidão, daquele medo X, etc. Então, é uma coisa super subjetiva, que aí eu proponho uma missão fotográfica que as pessoas têm que fazer em um dia e aí no final todo mundo apresenta. Pô. E foi muito, muito legal. Assim, foi muito maneiro. Eu fiz no Rio depois, já tiveram outros lugares que pediram para fazer. Talvez até dê para fazer remoto agora em Claro, tempos claro. Pensando em tempos de corona. total. Mas enfim, Sim. eu acho que o workshop é um pouco essa linha. Que demais, que demais. Já responde um pouco, assim, a que eu tinha pensado também em dividir, assim, contigo, né? Na verdade, que tu dividisse com as pessoas, falando um pouco, assim, o Cartier, né? Na verdade, a gente veio, e aí, pelo que tu nos apresentou, ele foi nascendo, né? Parte de uma brincadeira, por assim dizer, vai sendo construído e tu chegou a lapidar ele até o que tal como a gente conhece ele hoje, né? Fiquei pensando muito, né? E aí uma pergunta que surgiu aqui vai um pouco nesse sentido, assim, né? Ainda retomando um pouco a questão do processo criativo, é para quem vai começar, na verdade, né? Ou seja, tentando fazer o Pedro lá há 9 anos atrás, que não imaginava tudo que ia acontecer, se fosse hoje, assim, né? O que poderia dar de guia, assim, de frente para quem está tentando colocar algo na rua, que está passando justo por esse processo de estreia, assim, de inaugurar o seu material, enfim, o seu trabalho. Poderia ser uma conversa ou essa pergunta específica poderia ser um papo mais longo, digamos assim, eu poderia fazer uma palestra para pessoas que estão começando, mas se eu tivesse que dizer uma coisa, eu diria que é para a pessoa se conectar com o que ela sente vergonha de mostrar ou de fazer. Tipo, não vou Interessante. fazer. Pega um paradigma, um preceito que você tenha, tipo, que teoricamente não faz muito sentido, assim, porque às vezes as pessoas transformam a vergonha em orgulho. Tipo, não vou fazer isso porque eu sei lá o quê. Entendeu? Elas tendem a desqualificar determinadas posturas quando na verdade vem de algum medo. Então, eu diria que, por exemplo, o meu medo de tirar fotos de pessoa, no caso, que foi Sim, total. ajudado pelo carnaval. Então, eu diria que medo, vergonha, frio na barriga são a bússola para. E aí, uma outra coisa que seria
como é que chama? Uma consequência disso seria é, poder usar alter egos, como eu. Porque muitas vezes o alter ego ajuda nesse processo da vergonha, do medo, etc. Então cria um perfil com outra cara, sei lá, ou tipo, sacou? Pseudônimo, alter ego. Ajuda, tá, acho que é uma ferramenta que está conectada com essa exploração de medo, vergonha e frio na barriga. Que baita. Grande dica. Grande dica como processo criativo. Cara, sem palavras assim, Pedro, para te agradecer. Já estamos chegando próximo aqui das 8. Ontem eu acabei avançando o ao vivo, fui até o Instagram derrubar. Agora eu tô receoso, assim, então eu já vou antecipando assim, o final para ele não cortar do nada assim, a chamada. Eu queria, na verdade, aproveitar também, antes de terminar, também abrir o espaço para ti, para quem estiver nos ouvindo, para falar sobre o projeto Como Ajudar também, .net, assim, não sei se quem não reparou ainda, né, as últimas, não a última, né, a última, não, mas as últimas publicações do Cartier-Bresson, elas mudaram um pouco de teor, assim, nesse momento que a gente está vivendo, e aí eu queria aproveitar e abrir o espaço para te falar um pouco sobre isso, assim, convocar as pessoas a participarem também, explicar o que é. Beleza. Esse Como Ajudar, eu comecei a começar com umas frases para conscientizar pessoas, primeiro, de se auto-isolarem e depois eu acho que assim, a gente está observando, é muito louco isso que a gente está vivendo, essa tragédia anunciada, de ter uma visão do futuro, né? Com a Itália, com a Espanha, etc., do que vai acontecer com a gente, aí fica essa espera para isso tudo acontecer, só que todos esses países são desenvolvidos, né? Então eu acho que o Brasil, ele, por ser um país, enfim, terceiro mundo, subdesenvolvido, não sei como é que está a moda de eufemizar essa Uhum, diferença, uhum. mas aqui é tipo, é outra realidade, outros perigos, outros riscos de vida que, enfim, cada vez mais a gente vai vendo como que o governo já não oferece e não vai mudar de repente e virar um outro tipo de governo, um outro tipo de sociedade. Então, eu acho que é o momento para a gente se, não só unir, mas tipo, começar a tomar atitude mesmo para através de doações, não só, enfim, construção de hospitais, etc., mas para tipo subsistência, pessoas que consigam sobreviver. Nesse período tem muita gente, muitas organizações, e aí eu, enfim, tenho experiência com site, com internet, o Queremos, te falei, etc. Eu só compilei, com a ajuda do John, amigo meu, compilei esse site, fiz esse domínio, e tenho aproveitado o Instagram para fazer é como se fosse uma espécie de campanha de conscientização, né? Que eu acho que mais do que simplesmente só disponibilizar, eu acho que existe aqui um trabalho de convencimento e de criação de cultura de doação, que eu acho que esse momento talvez seja um momento muito propício para as pessoas realmente passarem a doar mais um pouco, né? Que eu acho que mesmo em países mais envolvidos, talvez, enfim, acabam sendo desenvolvidos mais por causa disso. Existe essa coisa de cultura de doação, que eu acho que é uma coisa que o Brasil precisa muito e pode muito, sacou? Porque a gente tem um potencial, acho que amoroso e de união muito grande. Então essa é a minha visão sobre, porque o Cartier é sobre o Brasil, é sobre a minha visão de Brasil. Claro. Então esse Como Ajudar, ele é a minha visão de Brasil que eu quero que seja. Então essa coisa de se criar esse Brasil, sacou? Então, enfim, eu estou fazendo aqui um trabalho pequeno, se tivesse milhões de seguidores, algumas pessoas bem grandes estão repostando, mas, enfim, justamente o lance da doação, você não tenta resolver o problema sozinho, você faz o teu e aí vamos, enfim,
contagiando, né? Que demais. Então tá, é com essa urgente e necessária mensagem aí que o Pedro traz para nós, para quem não conhece, então, e quiser acessar comoajudar.net, é isso, né, Pedro? É esse, é. Para se inteirar, enfim, lá tá dividido por estados, então lá tem uma relação de lugares que podem ser acessados nesse momento, que podem ser ajudados, né, como a proposta é essa. E é isso. Muito obrigado, na verdade, pela tua receptividade, pela tua generosidade de abrir um espaço aí para conversar comigo nesse pretensioso festival de fotografia. E tenho certeza que foi um momento leve aí no dia da galera que nos assistiu e de troca, enfim, olhar, né, conhecer um pouco quem é que está por trás desse personagem que a gente tanto gosta e curte. Beleza. Pô, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que um amigo meu, documentarista, estava falando outro dia que o bom documentarista, ele faz o entrevistado chegar a conclusões que ele nunca tinha tido durante a conversa, né? E que eu senti isso aqui hoje. Então, para mim foi um papo super proveitoso. Então, te agradeço não só pelo convite, mas por novos insumos e insights que surgiram. Fico feliz. Dever cumprido. Tarefa cumprida, então. Muito Beleza, obrigado, Pedro. Bruno. Valeu, cara. Uma boa noite aí. Abraço. Tchau, tchau. Abração.